Na fábrica de costura, as coisas iam mal. O equipamento estava desatualizado e o antigo chefe aparentemente estava roubando, resultando em constantes escassez de materiais e acessórios. O proprietário, que morava na capital, considerava fechar a unidade não lucrativa, mas sentia simpatia pelos trabalhadores, sendo ele mesmo de uma pequena cidade e entendendo as dificuldades de trabalhar em uma área remota. Para investigar a situação e determinar as perspectivas futuras da empresa, o diretor decidiu enviar seu jovem vice, Alan, para o campo. Na verdade, era mais um exílio do que uma viagem de negócios, como punição por Alan ter rejeitado a filha do diretor, que inicialmente demonstrou grande interesse nele. Inicialmente, o empresário idoso queria demitir seu vice por raiva, mas o profissionalismo prevaleceu sobre as emoções. Alan não tinha feito nada de errado e o coração não pode ser comandado. Encontrar especialistas tão habilidosos era como procurar uma agulha no palheiro, e Alan se viu nessa cidade remota. Sendo nativo da capital e acostumado ao conforto desde a infância, ele ficou um pouco chocado com o estilo de vida e a mentalidade das pessoas do interior. Sentia-se particularmente desconfortável com a atenção aumentada da população feminina, já que a cidade estava experimentando uma diminuição de residentes do sexo masculino. Principalmente mulheres e meninas permaneciam, e Alan era provocado por elas, chamando-o de um noivo invejável da capital. Alan não estava satisfeito com seu local de trabalho temporário e, no primeiro dia, considerou fugir. No entanto, tal ato seria covarde e poderia prejudicar sua carreira. Alan aspirava a se tornar o chefe de uma das filiais de uma empresa de roupas, e a situação com a filha do chefe abalou sua posição. Se recusasse a viagem de negócios agora, poderia ser o fim de sua carreira de gestão e ele teria que recomeçar em outra empresa. No primeiro dia de trabalho no novo local, Alan acordou antes do amanhecer. Estava nervoso para conhecer seus novos subordinados e ensaiou seu discurso de boas-vindas diante do espelho. Afinal, queria estabelecer sua autoridade com as mulheres animadas. No entanto, ao entrar na oficina, ele esqueceu tudo o que havia planejado dizer. Alan tinha um nó na garganta que o impedia de dizer uma palavra, mas a causa de sua confusão não era o som de risadas femininas ou piadas grosseiras. Era ela. Um pouco afastada da multidão, estava uma moça alta e esbelta. Diferente de suas colegas, ela estava quieta e um tanto distante. Parecia desinteressada no que estava acontecendo e não prestava atenção no novo chefe. Na verdade, seu coração batia loucamente naquele momento e inúmeros pensamentos giravam em sua cabeça. Tudo o que ela queria era se afastar sem ser notada, evitar ver esse homem e impedir que ele a reconhecesse ou a notasse. Mas ele a reconheceu. Apesar de 7 longos anos terem se passado, durante esse tempo, Kelly havia mudado muito. Ela tinha rugas nos cantos dos olhos. E havia cortado seu cabelo uma vez luxuoso. No entanto, o olhar inteligente de seus olhos verdes, sua expressão ousada e as rugas no nariz permaneceram inalterados. Alan não poderia estar enganado. Era a mesma Kelly por quem ele havia amado com todo o seu coração, aquela por quem ele havia ansiado ao longo dos anos e se sentido profundamente ofendido. Kelly não se lembrava de sua mãe e só conhecia seu rosto através de fotografias antigas. Sua mãe havia morrido em um acidente de carro quando a menina tinha apenas 2 anos. Sobrecarregado de tristeza, o pai de Kelly não sabia como continuar, então decidiu se mudar para a cidade natal de sua mãe. Afinal, a avó era a melhor pessoa para cuidar de uma menina órfã. A senhora McKay realmente se tornou uma figura materna para Kelly durante os primeiros anos de sua vida. No entanto, quando a menina completou 6 anos, sua avó faleceu devido a uma doença cardíaca. Dizem que o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, e esse certamente foi o caso desta vez. Antes de sua morte, a senhora McKay fez algo tolo e gentil para seu filho e neta, como ela pensava. Ela há muito tempo estava de olho em Brenda, uma jovem viúva que morava em uma rua vizinha. A mulher idosa acreditava que não havia melhor candidata para ser a esposa de seu filho. Brenda era bonita, trabalhadora, de boa aparência e, o mais importante, sem filhos. A senhora McKay viu isso como um fator crucial. Ela acreditava que, como Brenda não tinha filhos próprios, certamente amaria Kelly e nunca privaria de nada. E para John, Brenda seria uma esposa leal, já que ele não havia conhecido mais ninguém nos 5 anos desde a morte de seu marido. Ela não é má, raciocinou a senhora McKay em seu leito de morte. Como último desejo, a mulher idosa ordenou que seu filho se casasse com Brenda.
Por natureza, John era um homem de vontade fraca que não sabia lutar contra as circunstâncias e sempre nadava com a correnteza. Para ele, era importante ter alguém por perto para limpar e cozinhar, além de ter sua filha sob supervisão. Bem, por que não Brenda? John pensou. Afinal, ela era uma mulher bonita e forte, apesar de ser um pouco mais velha do que ele. Tais convenções nunca o incomodaram. Além disso, depois que a mãe de John morreu, Brenda se voluntariou para ajudá-lo com sua filha e começou a visitá-lo para limpar, cozinhar e brincar com a menina. No início, ela vinha até John a cada 3 ou 4 dias, mas então começou a visitá-lo com mais frequência e eventualmente se mudou para sua casa. Essa transição aconteceu de forma tão natural e discreta que John nem percebeu como Brenda foi de ser uma simples vizinha para quase uma membro plena da família. John nem precisou propor casamento para ela, Brenda mesma iniciou a conversa e cuidou de todos os assuntos burocráticos. No entanto, uma vez que as assinaturas estavam no lugar e as alianças foram trocadas, a situação na casa mudou drasticamente. Tendo se tornado a esposa legítima de John e dona da casa, Brenda se transformou de uma mulher em uma verdadeira fúria. No entanto, essa mudança afetou principalmente Kelly, que agora tinha uma madrasta má, assim como no conto de fadas da Cinderela. Brenda frequentemente gritava com a garota desnecessariamente e a sobrecarregava com tarefas domésticas que estavam além de sua idade. Se Kelly falhasse em fazer algo, Brenda a repreendia severamente e a punia colocando-a no canto. Eventualmente, ela até começou a abusar fisicamente dela. No início, Kelly buscava a proteção de seu pai, seu único parente. John ficou profundamente indignado quando soube que sua nova esposa estava explorando e abusando de sua única filha. No entanto, quando confrontou Brenda sobre isso, ela mudou completamente a situação. Claro, Kelly não me ama, ela está com ciúmes de você, é por isso que ela está inventando histórias ruins sobre mim. Você não tem ideia de como ela me atormenta ou das intrigas que ela cria enquanto você está no trabalho. Mas eu suporto tudo. Eu não repreendo a pobre órfã e não reclamo com você, e agora você vem e me acusa de todos os pecados mortais. Brenda soluçou incontrolavelmente e desabou no sofá, enquanto John, confuso, correu para confortá-la. Desculpe, querida. Oh, eu juro que Kelly receberá o que merece por me enganar, ele repetiu nervosamente, acariciando o ombro de sua esposa chorosa. Kelly observava essa cena através da porta da sala levemente aberta, percebeu que seu pai não a apoiaria e que teria que suportar o abuso de sua madrasta. Foi por isso que Kelly não tinha memórias felizes de sua infância e sua própria casa. Ela se tornou uma serva, limpando interminavelmente, esfregando e fazendo outras tarefas. Ela não tinha tempo para brincar lá fora, então não tinha amigos. Kelly só saía de casa para ir à mercearia ou ao mercado, e sua madrasta a vestia com trapos tão feios que as crianças riam e os adultos balançavam a cabeça com simpatia. Quando Kelly começou a frequentar a escola, sua madrasta não permitia que ela tivesse muito tempo para fazer seus deveres de casa. Como resultado, a menina recebia notas ruins, apesar de ser bastante inteligente. Com o tempo, John começou a perceber que algo estava errado, mas Brenda era hábil em perceber seu humor e agir como a madrasta mais carinhosa na presença dele. Nessas ocasiões, ela tratava Kelly tão afetuosamente que nem toda mãe biológica poderia igualar sua ternura. Embora John sentisse a falsidade de sua esposa, ele escolheu afastar suas dúvidas. Está bem, vou expulsá-la de casa, ele pensou, mas depois o quê? Quem cuidará da casa e criará a criança? É melhor deixar as coisas como estão. Em meio a toda essa desesperança, Kelly encontrou consolo em uma coisa. Enquanto revirava o sótão, descobriu um baú empoeirado cheio de diversos livros sobre corte e costura, bem como belos mas desbotados retalhos de tecido. Esses tesouros pertenciam à sua avó, que costumava gostar de costurar quando era jovem. Kelly começou a estudar esses livros e eventualmente pegou agulha e linha. Sempre que sua madrasta estava fora de casa ou cochilando após o jantar, a garota corria para o sótão e se imergia no mundo mágico de padrões e tecidos. Uma vez, quando Brenda foi ao mercado, como de costume, Kelly começou a trabalhar em sua costura. Infelizmente, na metade do caminho, o salto da madrasta quebrou, então ela voltou para casa para trocar de sapatos. Foi então que ela notou que a casa estava quieta e começou a chamar por sua enteada. Ao não receber resposta, Brenda pensou consigo mesma, que menina preguiçosa, ela deve ter fugido para algum lugar.
De repente, ela notou que a porta do sótão estava aberta e a escada, que normalmente ficava em outro lugar, estava na frente dela. Ao subir as escadas, Brenda viu Kelly trabalhando em um pedaço de tecido e cantarolando baixinho. Era difícil entender por que o hobby da garota deixava Brenda tão zangada. Ela geralmente ficava irritada com tudo relacionado à garota e tentava fazê-la infeliz de todas as formas possíveis. Sem hesitação, a mulher arrancou o tecido e o molde das mãos de sua enteada e os levou para fora. Então, ela voltou e pegou os livros do baú. Não importava o quanto Kelly gritasse, não importava o quanto ela chorasse, ela não conseguia salvar seu tesouro. Brenda queimou tudo no meio do quintal. No entanto, Kelly conseguiu salvar um folheto com padrões de vestidos. Ela o escondeu com segurança em seu quarto e o olhava nas noites. Sim, a garota foi privada de seu hobby favorito, mas agora ela entendia claramente o que queria fazer no futuro e qual profissão desejava. Kelly esperava ansiosamente se formar na escola, porque isso significava que ela poderia se inscrever em uma escola de costura e escapar de sua madrasta opressora e de seu pai indiferente. O sonho de aprender e viver uma vida livre aquecia Kelly e a ajudava a suportar o bullying de Brenda. Por sua vez, a mulher constantemente minava a compostura da enteada. Ela estava ciente dos planos de Kelly e costumava dizer para a garota: "Você não vai conseguir nada. Você não vai alcançar nada. Você continuará vivendo aqui e me servindo." Mas chegou o momento em que Kelly realizou seus planos. Normalmente, as pessoas sentem saudade de casa quando deixam suas cidades natais, mas a garota sentiu alívio ao deixar o lugar onde sua infância fora passada. O ônibus a levou para longe da casa de seu pai e quanto mais longe, mais leve sua alma se sentia. Claro, ela se sentia um pouco culpada por deixar seu pai com essa mulher desagradável, mas, em última análise, ele havia feito sua própria escolha. Agora Kelly precisava construir sua própria vida. Felizmente, a garota herdara a determinação e ambição de sua mãe. Em vez de estudar em algum lugar próximo, ela decidiu estudar na capital. Ela sabia que não seria fácil entrar e que o custo de vida na capital era alto. No entanto, a grande cidade oferecia grandes oportunidades, com muito trabalho e bons salários. Havia uma chance de que ela pudesse ficar lá após seus estudos e não voltar para a casa de seu pai com a cruel madrasta. Ao chegar na cidade, Kelly teve sorte. Ela se matriculou em uma escola de costura e conseguiu se mudar para um dormitório quase imediatamente. Inicialmente, ela não pôde deixar de se sentir feliz com sua nova liberdade, por não ser mais machucada, humilhada ou forçada a trabalhos domésticos difíceis. Mais importante ainda, Kelly finalmente tinha amigos. Era algo novo e incrivelmente agradável para ela ter comunicação sincera e compartilhar segredos com os outros. No entanto, a euforia da vida na cidade logo desapareceu e Kelly teve que enfrentar a dura realidade. Ela rapidamente percebeu que precisava encontrar um emprego. No início, Kelly e suas amigas tentaram ganhar dinheiro com sua habilidade principal, costurando e consertando roupas. Elas anunciaram seus serviços em redes sociais e aguardaram pedidos. Infelizmente, os pedidos não chegaram como esperavam. Ocasionalmente, alguém as procurava para ajustar um vestido ou uma saia velha, mas o pagamento era escasso. Um dia, a caminho da escola, Kelly viu um anúncio de garçons em um café próximo. Ela decidiu que era exatamente o que precisava. Desviou-se do seu caminho habitual e foi até o endereço. Como o gerente do café estava presente, Kelly conseguiu passar na entrevista imediatamente e foi contratada. Assim começou a vida profissional de Kelly. Conciliar trabalho e estudo acabou sendo uma tarefa desafiadora. Para dar conta de tudo, a garota teve que sacrificar seu sono. Enquanto os amigos de Kelly constantemente lamentavam e reclamavam das dificuldades da vida, ela não dava atenção aos problemas. Para ela, até mesmo esses desafios eram fonte de felicidade, se comparados à sua vida sob o mesmo teto que sua madrasta Brenda. No entanto, logo o destino reservou uma surpresa para Kelly. Como recompensa por sua firmeza e paciência, a garota percebeu que quase todos os dias um grupo de estudantes bem vestidos e educados vinha ao café. Eles sempre ocupavam uma mesa perto da janela, pediam pizza ou sobremesas e se envolviam em discussões relacionadas à vida estudantil. Um rapaz com cabelos loiros se destacava do resto do grupo. Kelly sentia-se atraída por ele por causa de seus óculos redondos engraçados, estilo ligeiramente antiquado de se vestir e comportamento tímido. Ela ouviu dizer que seu nome era Alan. Isso continuou por cerca de 6 meses.
Kelly carregava bandejas enquanto lançava olhares furtivos para Alan. Eventualmente, ela percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por ele, e esses sentimentos cresciam mais a cada dia. No entanto, Kelly era uma realista e não acreditava em contos de fadas como Cinderela. Baseada na aparência e maneiras de Alan, ela supunha que ele vinha de uma família rica e nunca prestaria atenção a uma pobre garçonete de uma vila. Mas como ela estava enganada. Kelly tinha baixa autoestima, o que era compreensível. Ela não tinha uma mãe amorosa que a criasse e lhe ensinasse a se valorizar. Sua amada avó faleceu quando era jovem, e sua madrasta frequentemente a insultava, chamando-a de nomes como espantalho feio e pior ainda. As zombarias de seus colegas também não ajudavam a aumentar sua confiança. Portanto, Kelly não estava acostumada a se ver como uma garota bonita e encantadora. Apesar de ter uma aparência muito bonita e nobre, Alan ficou atraído por esta bela garçonete com seus grandes olhos e longas tranças imediatamente. No entanto, devido à sua timidez natural, ele não ousava admitir seus sentimentos e, em vez disso, apenas roubava olhares para a garota que gostava. No entanto, um dia, finalmente reuniu a coragem para dar um passo ousado. Depois que Kelly terminou seu turno, Alan se aproximou dela e ofereceu-se para acompanhá-la para casa. Atordoada pela surpresa e pela excitação, ela não conseguiu encontrar palavras para responder, então simplesmente acenou com a cabeça. O jovem casal caminhou lentamente pelas ruas noturnas, iluminadas pela luz das lanternas e das vitrines das lojas. A jornada do café até o dormitório de Kelly durou cerca de meia hora, e durante esse tempo eles permaneceram em silêncio, meio constrangidos. Quando chegou a hora de se despedirem, Alan reuniu coragem para perguntar: "Posso acompanhá-la para casa novamente amanhã?" Kelly acenou com a cabeça e se dirigiu para o dormitório. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela ponderou sobre o que havia acontecido, virando-se e revirando-se na cama. Sua colega de quarto até jogou um travesseiro nela, expressando sua irritação por ser perturbada. Para evitar incomodar ainda mais sua amiga, Kelly decidiu sair para o corredor e caminhar em direção ao grande espelho pendurado na parede perto das escadas. Pela primeira vez em sua vida, ela se olhou como uma bela jovem que poderia se apaixonar. Ao contrário de outras garotas, Kelly não estava acostumada a se preocupar com sua aparência ou se arrumar. Talvez as palavras de sua madrasta tivessem afetado profundamente sua autoestima, fazendo-a se perceber como simples e desinteressante. Mas agora, o reflexo mostrava uma garota completamente diferente, que poderia facilmente ser destaque em filmes ou enfeitar as capas de revistas caras. Por que não? Talvez ele seja meu príncipe, meu destino, pensou Kelly, decidindo dar uma chance ao seu relacionamento com Alan. Claro, ela estava um pouco preocupada com a diferença de status social e riqueza, mas no século XXI, isso realmente importa? E assim, o belo e intoxicante romance entre Alan e Kelly começou. Eles se encontravam em segredo, mantendo seu relacionamento privado. Kelly até deixou seu emprego no café e encontrou outro, para que Alan não se sentisse constrangido ao ir com amigos para o lugar favorito deles. Em sua inexperiência juvenil, ela não entendia por que seu namorado tinha tanto medo que os outros descobrissem sobre o relacionamento deles. Ela estava cega pela felicidade e não tinha tempo para pensar. No entanto, com o tempo, Kelly começou a se sentir um pouco inquieta pelo fato de Alan nunca a apresentar aos seus amigos. Ela estava familiarizada com todos os namorados de seus amigos e, após 1 ano e meio de namoro com Alan, achou que era um tempo perfeitamente aceitável para conhecer seus amigos e até seus pais. Kelly decidiu que precisava ter uma conversa séria com Alan sobre isso. Mas, assim que estava prestes a iniciar a conversa, seu amado a surpreendeu de tal maneira que todas as dúvidas e ressentimentos desapareceram. Ele lhe deu um anel de ouro com uma pedra rosa e a pediu em casamento. Kelly derreteu de alegria e aceitou imediatamente sua proposta. Por alguns dias, ela esqueceu suas preocupações, pensando que Alan finalmente a apresentaria aos seus amigos. Entretanto, nada mudou. As dúvidas voltaram, e Kelly começou a se perguntar se seu noivo metropolitano estava simplesmente se aproveitando dela e não tinha intenções sérias. Talvez ele tivesse comprado o anel apenas para distraí-la, afinal, não era um gasto significativo para ele. Então, Kelly percebeu que não poderia evitar uma conversa desagradável e decidiu não adiá-la mais. Assim, em seu segundo encontro, ela expressou tudo o que estava acumulado em seu coração para Alan. Alan, seja honesto. Você está me enganando?
Você me pediu em casamento, mas sinto que você não está levando isso a sério. Se não está, é melhor me dizer agora e seguirmos nossos caminhos amigavelmente. Como você pode chegar a essa conclusão? Eu pareço ser esse tipo de pessoa, exclamou Alan, com o rosto corado de indignação e ressentimento. O que eu deveria pensar? Estamos juntos há quase 2 anos, mas eu nem conheci seus amigos. Você vai se casar comigo, mas parece que sua família não sabe disso, ou vamos nos casar secretamente. Alan não conseguiu encontrar palavras para responder. De fato, da perspectiva de Kelly, seu segredo e indecisão pareciam suspeitos. Mas, para não perder a pessoa que amava, ele teve que confessar que simplesmente tinha medo de sua mãe. Kelly olhou para seu amado com surpresa e um leve traço de desconfiança em seus olhos, e ele lhe contou o que estava acontecendo. A questão era que a mãe de Alan vinha de uma família nobre. A senhora Heine era bisneta de um nobre e estava incrivelmente orgulhosa disso. Desde jovem, ela era obcecada com sua herança aristocrática e olhava com desdém para as pessoas comuns. Quando Alan era criança, sofria constantemente por causa das maneiras aristocráticas de sua mãe. Ela não permitia que ele fizesse amigos ou brincasse com seus colegas do bairro. Enquanto outros meninos estavam jogando futebol e escalando árvores, Alan era obrigado a frequentar aulas particulares e aperfeiçoar suas habilidades no piano. As crianças do bairro provocavam e zombavam dele sem perceber o quanto ele estava sofrendo. Quando Alan entrou em uma universidade prestigiada, finalmente teve a oportunidade de fazer amigos, pois sua mãe considerava o círculo social lá adequado. Agora, ele se via entre a espada e a parede. Por um lado, amava Kelly e não queria perdê-la. Por outro lado, apresentá-la à sua mãe levaria a um desastre. No entanto, não havia saída. Alan não podia esconder seu relacionamento de sua mãe para sempre, e eles eventualmente teriam que se encontrar. E como Kelly estava tão preocupada com isso, tinha que acontecer no futuro mais próximo. A conversa entre os jovens terminou em uma nota tensa. Eles não se viram por alguns dias, e então Alan ligou para Kelly e a convidou para sua casa para conhecer sua mãe. A garota se sentiu tanto feliz quanto assustada. Porque ela já tinha imaginado sua mãe como uma pessoa difícil, também se sentiu um pouco envergonhada por acusar Alan de insinceridade, mas o que estava feito estava feito. Agora era importante não causar uma má impressão diante da senhora Heine. As amigas de Kelly ficaram tão comovidas com seu problema que todas trabalharam juntas para prepará-la para esse jantar importante. As meninas trouxeram suas melhores roupas e joias para criar uma imagem adequada para conhecer uma família aristocrática. No final, Kelly se vestiu de forma simples, mas com bom gosto. Ela usava um vestido cinza monocromático com corte reto e sapatos envernizados, que a deixavam bastante elegante. Pelo menos com essa roupa, ninguém a confundiria com uma aldeã ou uma estudante de escola de costura. Mas apesar de sua roupa estilosa, Kelly não conseguia esconder sua falta de autoconfiança. Ela tremia e suas mãos tremiam enquanto imaginava os piores cenários para o encontro. Por algum motivo, ela acreditava que a senhora Heine a criticaria imediatamente e a trataria mal. Mas as coisas se revelaram diferentes. A senhora Heine cumprimentou Kelly de maneira amigável, quase excessivamente amigável. O jantar prosseguiu em uma atmosfera calorosa e descontraída. A mãe de Alan elogiou Kelly, perguntou sobre sua infância e seus estudos como costureira, e ouviu atentamente suas respostas. Ela compartilhou muito sobre seu filho e até mostrou fotos de infância dele. Por que Alan falava tão mal de sua mãe? Ela é uma mulher tão simpática, pensou Kelly, olhando para seu amado, que estava tenso e claramente não compartilhava sua tranquilidade. Mas Kelly não sabia nada sobre o enorme escândalo que a senhora Heine havia causado para seu filho no dia anterior. Quando a mulher descobriu que seu filho tinha uma amante que ele pretendia casar, ela quase desmaiou. Mas quando soube que a garota vinha de um lugar remoto e estudava para ser costureira, seu desmaio foi substituído por uma raiva desumana. Acostumada ao seu filho sempre obedecendo-a sem questionamentos, a senhora Heine falou longamente, gritando e até teve um ataque histérico. Imagine só, uma plebeia feia e comum está audaciosamente tentando entrar em uma família aristocrática. Alan ouviu sua mãe em silêncio e então declarou: "Eu vou me casar com a Kelly de qualquer jeito. Se você não aceitar, vamos nos casar secretamente, sem sua permissão, e ir embora desta cidade para a vila." Claro que Alan não tinha intenção de ir para nenhuma vila. Essa ameaça era apenas uma forma de tentar influenciar sua mãe.
Afinal, ela não tinha ninguém além dele, e o pensamento de perdê-lo a aterrorizava. A manipulação pareceu funcionar. As palavras de Alan tiveram um forte impacto na Sra. Rainey. Por cerca de meia hora, mãe e filho se encararam em silêncio e então iniciaram uma conversa tensa, mas calma, sem elevar a voz. Agora, a Sra. Rainey ouvia Alan calmamente e até expressava o desejo de conhecer sua futura nora. Alan sentiu que algo estava errado com a rápida mudança de atitude de sua mãe, e, quando ela encontrou Kelly de maneira calorosa e cordial, isso só o deixou mais ansioso. Quando Alan acompanhou sua noiva de volta para o dormitório após o jantar, ela se aproximou dele e disse: "Eu não entendo como você pode falar tão mal de sua mãe. Você me assustou e ela acabou sendo uma mulher tão simpática." Alan não encontrou nada para dizer em resposta, então apenas sorriu tolo. Ele sabia que havia algo por trás das aparentemente boas intenções de sua mãe, mas não conseguia descobrir o que era. Ainda assim, os dias passaram, mas o humor da Sra. Rainey permaneceu inalterado. Ela continuou exalando calma. E Alan gradualmente se acalmou. Os amantes continuaram a desfrutar de sua felicidade como se nada tivesse acontecido, sem saber o que os esperava. Uma noite, enquanto Kelly e suas colegas de quarto estavam envolvidas em conversas noturnas, houve uma batida na porta. Parada no batente estava uma loira deslumbrantemente bonita e bem vestida, que aparentava ter cerca de 25 anos. Ela observou a modesta sala com arrogância e um certo desprezo, e então perguntou: "Posso ver a Kelly?" "Preciso falar com ela." Kelly ficou surpresa e não percebeu imediatamente que a estranha havia vindo vê-la. Ela e sua convidada saíram para o corredor e se dirigiram à cozinha, onde não havia mais ninguém naquele momento. A mente de Kelly estava cheia de perguntas. Quem era aquela garota? Como ela a conhecia e o que ela queria? Mas Kelly não ousou iniciar uma conversa. Depois de alguns minutos, a estranha quebrou o silêncio constrangedor e se apresentou como Rayane. Kelly olhou para a garota com confusão, indicando que o nome não significava nada para ela. De repente, a máscara de arrogância fria caiu e Rayane rompeu em lágrimas, segurando as mãos de Kelly e implorando para que não separasse a criança de seu pai. Kelly não conseguia entender o que a convidada não convidada queria dela. Que criança? Que pai? Era difícil entender as palavras de Rayane através de seus soluços, mas depois de alguns minutos ela se acalmou um pouco e explicou tudo detalhadamente. Rayane afirmava ter um noivo com quem estava há muitos anos. Eles se conheciam desde a infância, pois suas famílias eram amigas. Eles estavam planejando se casar, mas em algum momento o noivo de Rayane se afastou, prestou menos atenção nela e decidiu adiar o casamento. Rayane percebeu que seu amante estava traindo-a e já tinha decidido romper o noivado quando descobriu que estava grávida. Por favor, entenda, eu não vim até você por mim, mas pelo bem da criança. Não quero que ele cresça sem um pai. Por favor, tenha misericórdia de nós, implorou Rayane, entre lágrimas. Eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Vá resolver as coisas com seu noivo. Como posso ajudar? Perguntou Kelly, confusa. Não finja não saber. Você sabia exatamente de quem eu estava falando. Alan. Ele é meu noivo e o pai do meu filho, que você roubou de mim, explodiu Rayane, orgulhosamente levantando a cabeça e depois partindo, deixando Kelly sozinha com essa chocante revelação. A princípio, tudo o que a estranha disse parecia completo absurdo para Kelly. Um caso secreto, uma noiva grávida abandonada. Alan, honesto, decente e tímido, não poderia estar envolvido em algo assim. Mas, por outro lado, por que essa garota bem arrumada e inteligente viria até um dormitório nos arredores da cidade? Se tudo fosse mentira, por que ela chorava tão sinceramente? No momento de realização, Kelly desceu as escadas às pressas, esperando alcançar Rayane. Ela tinha muitas perguntas a fazer, mas o tempo não estava a seu favor. Quando Kelly chegou à rua, viu que Rayane já havia entrado em seu carro vermelho caro e partido. Tudo o que ela podia fazer era observar as luzes traseiras se afastando até que o carro desaparecesse na curva. Deixada sozinha com seus pensamentos, Kelly tentou processar as informações que recebeu. Quanto mais ela ponderava, mais clara a imagem se tornava em sua mente. Agora ela entendia por que Alan tinha sido tão hesitante, porque a tinha mantido em segredo de seus amigos. E descobriu que todo esse tempo ele estava levando uma vida dupla, enganando tanto ela quanto sua noiva, Rayane. Ele também inventou histórias sobre ter medo de sua mãe,
pintando uma imagem falsa dessa mulher bondosa consumida pela raiva e ressentimento. Kelly andava nervosamente pelos corredores do dormitório, nem percebendo suas amigas preocupadas que a cercavam perguntando o que tinha acontecido. Momentos atrás, todo o seu mundo tinha desmoronado, esmagando todos os seus sonhos e planos futuros. À medida que a onda inicial de raiva diminuía, Kelly recuperava a compostura e imediatamente pegava o telefone. Ela queria ligar para Alan e exigir uma explicação, mas mudou de ideia. Decidiu que seria melhor esperar até de manhã para confrontá-lo na universidade e expor tudo olhando nos olhos dele. No entanto, após contemplar a situação mais profundamente, seu orgulho se inflamou. Kelly decidiu que se arrependeria várias vezes depois, mas naquele momento parecia a coisa certa a fazer. Na manhã seguinte, Kelly alimentou uma dor de cabeça e não foi para a escola. Uma vez que suas amigas saíram, ela saiu da cama e começou a fazer as malas. Durante a noite, ela tinha decidido que não queria ficar na mesma cidade que Alan, nunca mais querendo cruzar seu caminho novamente. Verdade, ela não teve coragem de jogar fora alguns trinkets agradáveis que seu amante lhe tinha dado. A garota os virou nas mãos, enojada, e depois os jogou na mala com um desdém deliberado. Quando tudo estava embalado, Kelly sentou-se na cama e contemplou seu próximo movimento. Durante a noite, ela escolheu sair da capital com economias mínimas. Ela não podia simplesmente se mudar para outra cidade e começar de novo. Retornar para casa parecia ser a única opção. Claro, o pensamento de viver sob o mesmo teto que sua cruel madrasta, Brenda, a aterrorizava, e ela também entendia que abandonar seus estudos quando estava tão perto de obter seu diploma seria tolice. No entanto, o orgulho e o ressentimento dominaram seu bom senso. Saindo do dormitório com a mala na mão, Kelly olhou para trás para o prédio cinza e monótono que foi sua casa por um tempo. Então, respirou fundo e dirigiu-se à estação de trem. No dia seguinte ao almoço, ela chegou à sua cidade natal e se aproximou dos portões de sua casa familiar sem avisar ninguém de seu retorno. Kelly hesitou no limiar por um momento antes de bater forte na porta. Seu pai, visivelmente envelhecido durante sua ausência, a cumprimentou com alegria nos olhos, porém sua tentativa de abraçá-la foi interrompida por uma voz feminina áspera chamando lá de trás da sala. Quem está aí? Momentos depois, Brenda apareceu no limiar, vestindo um vestido colorido e segurando um pano de prato sujo. A expressão em seu rosto ao ver sua enteada era uma mistura de surpresa e desprazer que palavras não poderiam descrever completamente. Ela deu a Kelly um breve olhar antes de convidá-la para entrar, carregando sua mala. Kelly fez o caminho até seu quarto, que, para sua surpresa, ainda mantinha sua aparência original. Ela esperava que sua madrasta tivesse limpado tudo e jogado fora todas as suas coisas. Na realidade, Brenda planejava fazer isso, mas ainda não tinha feito. Você não pensou em nós por tanto tempo e agora de repente decidiu nos visitar. O que há de errado de repente? Brenda perguntou. Sem motivo. Estou cansada da grande cidade e senti falta de casa, respondeu Kelly. Quanto tempo você vai ficar conosco? Provavelmente não por muito tempo, continuou Brenda com suas perguntas. Vamos ver. Talvez para sempre, respondeu a enteada antes de se trancar em seu quarto. Querendo evitar qualquer conversa desagradável adicional, Brenda ficou extremamente insatisfeita com o retorno de Kelly. Ela havia se acostumado a ser a única senhora da casa e praticamente convenceu John a transferir a casa apenas para ela. Com a chegada de sua enteada, ela sabia que isso não seria mais possível. Por outro lado, ficou satisfeita que o tempo de Kelly na capital não tivesse dado certo e que ela tivesse retornado à casa de seu pai de cabeça baixa. Esse era o tipo de pessoa que Brenda era, gostava de encontrar alegria nas desgraças dos outros e se energizava com suas desventuras. Como Kelly antecipou, sua madrasta tornou sua vida na casa de seu pai um verdadeiro inferno. Diariamente, a ridicularizava, a repreendia e a chamava de fracassada, dizendo: então você não conquistou a capital e não se tornou uma jovem dama da capital, não é? Mas isso foi apenas o começo comparado ao que aconteceu depois. Na verdade, Kelly vinha sofrendo de episódios de vômito por diversos odores fortes há cerca de um mês, mas por algum motivo, não havia prestado atenção nisso. Além disso, os eventos recentes fizeram a garota esquecer completamente de seu bem-estar. No entanto, algumas semanas após seu retorno para casa, Kelly começou a sentir sintomas desagradáveis novamente. Ela se sentiu mal durante o café da manhã e Brenda imediatamente percebeu o que estava errado.
Ela não precisava de nenhum exame para saber que sua enteada estava grávida. Ao perceber o motivo por trás do retorno inesperado de Kelly, Brenda sentiu um triunfo. Agora, ela tinha a desculpa perfeita para reprovar e atormentar a garota sem fim. Mas primeiro, ela decidiu criar um grande escândalo. Ela colocou as mãos na cabeça e gritou que Kelly tinha trazido vergonha para ela e seu pai na frente de toda a cidade. Como vamos enfrentar as pessoas? Enviamos nossa filha para estudar e ela faz uma estripulia assim. Mesmo John, que nunca havia demonstrado interesse em sua filha e permanecerá em silêncio quando a madrasta a abusava, de repente apoiou sua esposa e começou a reprovar Kelly por sua disfarçatez. Brenda, supostamente temendo a vergonha, rapidamente espalhou a notícia da gravidez de Kelly por toda a cidade. Ela espalhou rumores com todo tipo de absurdo, alimentando a fofoca. Em questão de dias, todas as mulheres da cidade já estavam falando sobre como Kelly se envolvera com um homem rico e casado na capital e engravidara dele. Quando a esposa legítima do homem descobriu o caso, agarrou Kelly pelos cabelos e deu um ultimato ao marido: é ela ou eu. O homem rico, valorizando mais sua esposa, recusou sua amante. Sem escolha, Kelly teve que se despedir de sua vida glamourosa na capital e retornar à sua vida humilde com vacas e galinhas. No começo, Kelly ficou furiosa e chateada com esses rumores. Tentou se defender e argumentar com aqueles que adoravam fofocar, mas logo percebeu que era inútil. O que ela poderia trazer contra todos aqueles caluniadores? A história de Brenda parecia muito crível do ponto de vista de um observador externo. Além disso, para as pessoas de sua pequena cidade, que levavam uma vida bastante monótona e entediante, uma história assim era um sopro de ar fresco. Nos próximos meses, eles tinham algo para conversar e, a cada dia, novos detalhes fictícios surgiam. Com o tempo, Kelly aceitou o que estava acontecendo e parou de discutir com qualquer um. Além disso, agora ela tinha preocupações completamente diferentes. Precisava pensar em como viver e se sustentar, pois agora era responsável não apenas por si mesma, mas também pelo filho. Além disso, Brenda constantemente reprova sua enteada por ser uma garota saudável que dependia de seus pais e não trabalhava em lugar algum. Mas quem a contrataria? Quem gostaria de empregar alguém prestes a entrar em licença maternidade? E não havia muitas opções na cidade de K. Não havia muito trabalho disponível, exceto por uma pequena fábrica de costura que havia aberto alguns anos atrás. Kelly não esperava ser contratada, mas decidiu tentar a sorte no departamento de pessoal. Ela foi recebida por uma mulher que aparentava ter entre 50 e 55 anos. Ao ver o rosto severo e austero da mulher, juntamente com seu penteado formal e alto, Kelly achou que suas chances não eram boas, que essa mulher não a contrataria. No entanto, durante a entrevista, ficou claro que a mulher era gentil e compreensiva. Em sua juventude, ela havia passado por uma situação semelhante, então entendia como era ser deixada sozinha e sem apoio. Por simpatia, ela deu a Kelly um emprego, embora não com muito entusiasmo. Enquanto isso, Kelly se isolou e não interagiu com ninguém. Ela ressentia os moradores que escolheram acreditar nas histórias de Brenda. No entanto, eles, por sua vez, não sentiam remorso e não tentavam se comunicar com Kelly. Mesmo quando a fofoca diminuiu, as mulheres da cidade ainda a evitavam. No entanto, Kelly encontrou conforto em seu trabalho. Apesar dos olhares julgadores de seus colegas, ela se sentia calma e livre na fábrica. Mas em casa, Brenda lhe dava um verdadeiro inferno todos os dias. A mulher escandalizava sua enteada, chamando-a de todos os nomes possíveis, zombava de suas falhas e depois a repreendia, dizendo que por sua culpa, não haveria paz na casa, pois o bebê logo nasceria e ele gritaria por dias e noites. E o mais ofensivo, Kelly não tinha mais argumentos para se opor à sua madrasta. Ela não podia mais encarar Brenda de cabeça erguida, pois entendia perfeitamente que, dali em diante, não tinha para onde ir e teria que viver ali, ao serviço dessa mulher repugnante, sem esperança de um futuro brilhante. Logo, Kelly deu à luz um filho, a quem nomeou Alan, em homenagem ao seu ex-amante. Embora nunca pudesse perdoar seu ato desprezível, ela se pegou pensando cada vez menos em sua traição e mais nos momentos felizes que compartilharam, especialmente quando olhava para seu bebê. Foi surpreendente o quanto ele se parecia com seu pai, e ela decidiu que nenhum outro nome seria adequado para seu filho. Houve um momento fugaz em que ela considerou informar Alan que ele tinha um filho, mas o orgulho superou suas emoções, e ela decidiu deixar tudo como estava.
Depois do nascimento de seu filho, Kelly parecia florescer. A maternidade lhe caía bem, e ela se tornou mais calma e equilibrada. Ela não reagia mais às reprovações e provocações de Brenda, o que só deixava sua madrasta mais irritada. Era doloroso para Kelly ouvir Brenda chamar seu filho de senpai, e ela até sentia vontade de arranhar o rosto dessa mulher insolente. No entanto, ela se resolveu a permanecer forte e não mostrar suas verdadeiras emoções a ninguém. Quando a criança completou 1 ano e meio, Kelly o colocou na creche e voltou a trabalhar na fábrica. Ela trabalhava com grande entusiasmo e dedicação, muitas vezes recebendo bônus, o que irritava muito seus colegas de trabalho. Não apenas irritava suas colegas, mas também chamava a atenção de todos os homens da comunidade. Não havia vestígios daquele que retornará da capital com o olhar baixo e os ombros curvados. Ela parecia mais confiante e atraente, naturalmente, começou a ter pretendentes. No entanto, Kelly não correspondia ou aceitava qualquer avanço. Alguns pretendentes persistentes até se aproximaram de seu pai para pedir sua mão em casamento, mas ela os rejeitou com um escândalo e eventualmente desencorajou todos os pretendentes. Os locais acreditavam que ela estava louca. E começaram a fofocar novamente. Não entendiam por que essa mãe solteira se recusava a se casar. Achavam que ela deveria ser grata por alguém querer assumir ela e seu filho. Mal sabiam que Kelly não tinha necessidade de pretendentes ou maridos depois de sua experiência com Alan. Ela não confiava mais nos homens e acreditava que ninguém mais poderia amá-la tanto. Além disso, Kelly não conseguia compreender por que deveria se casar com alguém na cidade se não tinha intenção de ficar lá. Seu sonho era se mudar para a cidade para que seu filho pudesse frequentar uma boa escola e, eventualmente, ir para a faculdade. Além disso, ela não queria que Alan continuasse a crescer sob o mesmo teto que a bruxa de Brenda, que o maltratava constantemente e tentava influenciá-lo negativamente. Infelizmente, realizar seu sonho de se mudar não era fácil. O salário na fábrica de costura era bastante baixo, para dizer o mínimo, e criar uma criança exigia dinheiro para alcançar seu objetivo. Kelly fez sacrifícios e economizou cada centavo que pôde. Finalmente, chegou o momento em que Kelly percebeu que estava pronta para se mudar, que tinha economizado dinheiro suficiente para pagar vários meses de aluguel adiantado em um apartamento na cidade. Foi neste momento que um encontro fatídico aconteceu. Quando Kelly viu Alan diante dela, entrou em pânico. Não sabia como reagir à sua aparência, pois o odiava e continuava a amá-lo. Mas por que ele estava lhe dando aquele olhar frio e arrogante, como se ela fosse culpada de algo? Ela queria desaparecer ou se esconder em algum lugar apenas para evitar encontrar os olhos de Alan. Aproveitando o caos quando os trabalhadores começaram a bombardear o novo chefe com perguntas, ela fugiu rapidamente da oficina e foi para casa, alegando estar doente. Claro que Alan imediatamente percebeu a fuga de Kelly. Ele estava com raiva dela todos esses anos e agora sua raiva crescia ainda mais. Bem, ela não pode fugir para sempre, pode, pensou ele. Não hoje, mas talvez amanhã ou depois de amanhã finalmente a enfrentarei e perguntarei sobre me abandonar de maneira tão covarde há 7 anos. Enquanto isso, Kelly correu para casa, se trancou no quarto e chorou até a noite. Por tantos anos, ela tentará ser forte e controlar suas emoções, mas com um encontro tão inesperado com seu amor passado, toda a negatividade acumulada ao longo de 7 anos a sobrecarregou. À noite, o pequeno Alan de repente desenvolveu febre. Eles tiveram que chamar um médico. Naturalmente, Kelly não pôde ir trabalhar na manhã seguinte, então ficou com seu filho. Ela informou seu chefe que estaria de licença médica pelos próximos dias. Enquanto isso, Alan já estava na fábrica. Ele não conseguia se concentrar no trabalho de jeito nenhum. Estava esperando que Kelly aparecesse. Bem, por razões óbvias, ela não apareceu. Fingindo ser o chefe rigoroso, ele começou a questionar por que um dos trabalhadores estava ausente. Quando ouviu que ela estava de licença médica, ele não acreditou. Ele estava convencido de que Kelly estava apenas o evitando. De repente, uma das funcionárias disse: "Ela tem um filho doente, então não estará aqui por alguns dias." Ao saber sobre a criança, Alan ficou ainda mais bravo. Enquanto sofria anos de solidão, ela não perdeu tempo. Ela se casou e teve um filho. Naquele momento, ele não tinha ideia das revelações que estavam por vir. Enquanto trabalhava, as mulheres gostavam de fofocar e espalhar rumores. Como Kelly estava ausente naquele dia, suas colegas decidiram discutir sobre ela.
Quando Alan percebeu que estavam cochichando sobre ela, começou a bisbilhotar suas conversas. Eles falavam em tom baixo, então ele não conseguia ouvir muito, mas descobriu algumas coisas interessantes. Ele descobriu que Kelly não estava casada. E era incerto quem era o pai de seu filho. De repente, um pensamento passou pela mente de Alan: será que o filho poderia ser dele? Mas como ele poderia descobrir a idade do menino? Ele não podia perguntar diretamente às pessoas, ainda era muito tímido e não queria dar motivos para fofocas. Finalmente, decidiu que precisava ir à casa de Kelly e falar com ela pessoalmente. Foi até o departamento de pessoal e solicitou profissionalmente os arquivos de pessoal das funcionárias da oficina, que não eram muitas. Encontrando a pasta de Kelly, memorizou seu endereço e foi até ela depois do fim do expediente. No caminho, Alan ponderou sobre o que diria a Kelly, como exigiria uma explicação dela. No entanto, quando chegou ao portão da casa e viu sua amada no alpendre, esqueceu tudo. O que aconteceu em seguida o deixou sem palavras. De repente, o travesso menininho de calças azuis e camiseta verde saiu correndo da casa e animadamente correu até sua mãe, contando-lhe algo. Então, o menino viu o estranho parado no portão e olhou fixamente nos olhos dele. De repente, o menino sorriu e, com um grito de alegria, correu na direção de Alan. Kelly ficou confusa e tentou segurar o filho, mas era tarde demais. Agora, todas as cartas estavam na mesa. Aconteceu que todos esses anos Kelly tinha mantido uma única foto dela e de Alan juntos. Eles pareciam felizes na foto, então ela não conseguiu se convencer a rasgá-la ou jogá-la fora. Quando o menino cresceu e começou a perguntar sobre seu pai, Kelly mostrou a ele a foto. Claro que ela não poderia contar ao filho sobre a traição, então simplesmente disse que seu pai estava longe, mas um dia ele definitivamente viria. Agora Kelly percebeu que não podia mais adiar e que precisavam conversar. Ela pegou seu filho pela mão e o levou para dentro de casa, depois voltou para falar com Alan, que parecia chocado. Eles se afastaram da casa e foram para um bosque onde ninguém os veria ou ouviria. Alan foi o primeiro a quebrar o silêncio com uma pergunta: como você pode esconder meu filho de mim, assim como escondeu sua noiva grávida de mim? Disse Kelly virando-se ressentida. Eles começaram a se recriminar mutuamente até perceberem como haviam sido enganados. Alan jurou que não sabia e nunca soube de ninguém chamada Rayane, mas com base na descrição ela se parecia com Mônica, a filha da melhor amiga de sua mãe. Aparentemente, sua mãe havia orquestrado toda essa encenação para se livrar de sua nora indesejada, e funcionou. Verdade, ela depois se repreendeu repetidamente por fazer seu filho infeliz porque ele nunca amou mais ninguém ou construiu um novo relacionamento depois que Kelly partiu. Em seu leito de morte, ela se arrependeu pelo que tinha feito, mas não pôde confessar tudo ao seu filho. Agora que tudo ficou claro, Kelly se sentiu extremamente envergonhada de como agiu tola e insensatamente há 7 anos. Era aterrorizante pensar que, por causa de seu orgulho tolo, ela tinha privado a si mesma do homem que amava e deixou seu filho sem pai. Se ela tivesse ligado para Alan naquela época, tudo teria sido diferente. Mas o passado não podia ser desfeito e velhos erros não podiam ser corrigidos. Agora eles tinham que pensar no futuro e encontrar uma maneira de reconstruir seu relacionamento. Alan estava irritado e ressentido com Kelly. Ele não conseguia perdoá-la por esses anos perdidos, então por um tempo ele não falou com ela. No entanto, ele visitava seu filho todos os dias e passava muito tempo com ele. Além disso, ele teve que enfrentar Kelly no trabalho e, em algum momento, seus sentimentos antigos reacenderam com renovado vigor, eclipsando suas queixas passadas. 7 anos depois, os amantes se reuniram, dando às pessoas algo novo para fofocar. Os moradores locais, que nada sabiam sobre o relacionamento de Alan e Kelly, inventaram todo tipo de histórias, mas o casal feliz não se importava nem um pouco. Logo, eles largaram seus empregos e partiram com seu filho para construir uma vida feliz em uma nova cidade, onde nada os lembrava dos sofrimentos que haviam experimentado no passado.